Um capítulo todo dia. Hoje nós vamos falar da criação. Encontra-se em Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E houve tarde e amanhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. Assim foi. E Deus chamou ao firmamento o céu, e houve a tarde e a manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajunte-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça terra seca. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente, segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu, para dividir o dia da noite, e que seja por sinais, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu, para dar luz sobre a terra. E assim foi. E Deus fez 2 grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E Deus o abençoou, dizendo: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquei-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gados e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo sua espécie, e tudo o que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes no mar, e sobre as aves no céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o homem com a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho
e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-as, e tede domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas viventes que movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento, e o animal da terra, e toda a ave do céu, e cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, e o sexto dia. E assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez.